Tudo começou, como essas histórias muitas vezes começam, com uma ausência. Elisa Lam, uma estudante canadense de 21 anos, desapareceu. Ela foi vista pela última vez no Cecil Hotel, no centro de Los Angeles. Era 31 de janeiro de 2013. Elisa estava no meio de uma viagem sozinha pela costa oeste. Deveria ser uma jornada de autodescoberta. Em vez disso, tornou-se uma descida a um mistério que cativou o mundo. A polícia de Los Angeles divulgou imagens de uma das câmeras de segurança do hotel. O vídeo, em preto e branco e sem som, mostrava Elisa se comportando de maneira estranha. Ela apertava os botões aparentemente aleatórios. Ela espreitava pelas portas do elevador, como se estivesse se escondendo de alguém. As imagens viralizaram. As pessoas debatiam o caso sem parar. Seria um surto psicótico? Ou algo mais sinistro? O Cecil Hotel não era um hotel qualquer. Tinha uma história sombria. Uma história repleta de violência e desespero. Ao longo das décadas, foi o lar de serial killers e testemunhou inúmeras tragédias. A reputação sinistra do hotel só aumentou a crescente inquietação em torno do desaparecimento de Elisa. O mundo prendeu a respiração, esperando por respostas que pareciam impossíveis de encontrar. Elisa Lam era uma alma brilhante e artística. Ela adorava escrever. Ela compartilhava seus pensamentos e experiências em um blog online. Ela o chamava de Ether Fields. Sua escrita oferecia vislumbres de seu mundo interior. Um mundo que muitas vezes era perturbado. Elisa lutava contra o transtorno bipolar. Ela era aberta sobre seus desafios de saúde mental. Ela detalhou suas lutas contra a depressão e a ansiedade. Nas semanas que antecederam sua viagem, as postagens de Elisa em seu blog assumiram um tom mais sombrio. Ela escreveu sobre se sentir perdida e sozinha. Ela descreveu pesadelos vívidos e experiências alucinatórias. Suas palavras indicavam uma crescente sensação de desconforto, um sentimento de que algo não estava certo. Apesar de suas lutas, a família e os amigos de Elisa a descreviam como uma pessoa gentil e amável. Eles ficaram chocados com seu desaparecimento. Eles se agarraram à esperança de que ela fosse encontrada segura. Eles não poderiam ter imaginado a terrível verdade que os aguardava. A verdade que estava escondida em algum lugar dentro das paredes do Cecil Hotel. O Cecil Hotel dominava o centro de Los Angeles. Era um prédio antigo e imponente, com um lado obscuro. Construído na década de 1920, já havia sido um destino glamouroso. Um lugar onde viajantes e sonhadores se misturavam. Mas a sorte do hotel havia mudado ao longo dos anos. Ele havia se tornado um refúgio para pessoas em trânsito, viciados em drogas e aqueles que viviam à margem da sociedade. O Cecil tinha uma longa e perturbadora história de violência. Os serial killers Jack Unterweger e Richard Ramirez já haviam chamado o hotel de lar. Ao longo das décadas, ocorreram inúmeros suicídios e mortes inexplicáveis dentro de suas paredes. O passado sombrio do hotel lhe rendeu um apelido arrepiante: o Hotel dos Suicidas. Para muitos, o Cecil Hotel parecia mal assombrado, não por fantasmas necessariamente, mas pelo peso de sua própria história. O ar parecia denso com o resíduo de incontáveis tragédias. Era o tipo de lugar onde a escuridão pairava, onde segredos sussurravam das sombras. Era o cenário perfeito para um mistério. As imagens do elevador eram profundamente perturbadoras. Elas mostravam Elisa agindo de forma estranha. Ela apertava vários botões do elevador. Ela entrava e saía do elevador repetidamente. Em um ponto, ela saiu e pareceu conversar com alguém no corredor. Mas o corredor permaneceu vazio. Os movimentos de Elisa pareciam desconexos, quase como se ela estivesse sendo controlada por uma força invisível. Alguns espectadores interpretaram seu comportamento como brincadeira. Outros viram algo mais sinistro.
algo que lhes causou arrepios na espinha. As imagens levantaram mais perguntas do que respostas. Com quem Elisa estava falando? Por que ela se comportava de forma tão estranha? Ela estava sob a influência de drogas ou álcool? Ou havia algo mais em jogo? As imagens se tornaram um quebra-cabeça. Um que detetives da internet e investigadores de sofá tentavam desesperadamente resolver. Dias se transformaram em semanas. A busca por Elisa Lam se estendeu. A esperança começou a diminuir. Então, em 19 de fevereiro de 2013, a terrível descoberta foi feita. Hóspedes do hotel reclamaram da água. Ela tinha um gosto e uma cor estranhos. Funcionários da manutenção foram investigar. Eles encontraram o corpo de Elisa dentro de um dos tanques de água do hotel. Os tanques de água estavam localizados no telhado do hotel. Eles eram grandes, pesados e protegidos por tampas. Parecia impossível que Elisa pudesse ter entrado em um deles sozinha. As circunstâncias de sua morte eram bizarras e inexplicáveis. A descoberta do corpo de Elisa enviou ondas de choque pela mídia e pelo público. Como ela foi parar dentro do tanque de água? Foi um acidente? Suicídio? Ou algo mais sinistro? O mistério havia se aprofundado. A polícia de Los Angeles iniciou uma investigação completa. Eles examinaram as evidências. Eles entrevistaram funcionários e hóspedes do hotel. Eles revisaram horas de imagens de segurança. Mas a investigação chegou a becos sem saída. Não havia sinais de arrombamento na área do tanque de água. Não havia evidências de crime no corpo de Elisa. O relatório do legista considerou a morte de Elisa um afogamento acidental. O relatório observou que Elisa tinha transtorno bipolar. Ele sugeriu que seu estado mental pode ter contribuído para sua morte. Mas muitas pessoas acharam a explicação insatisfatória. Muitas perguntas permaneceram sem resposta. A investigação, embora completa, não conseguiu fornecer um quadro completo do que aconteceu com Elisa Lam. Deixou um vazio que foi rapidamente preenchido com especulações, teorias da conspiração e uma sensação persistente de desconforto. O Cecil Hotel sempre foi um lugar de histórias sombrias. Um lugar onde a tragédia parecia seguir a tragédia. A morte de Elisa Lam adicionou outra camada à mitologia sinistra do hotel. Consolidou sua reputação como um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos parecia tênue. Os moradores locais há muito sussurravam sobre a energia sombria do Cecil. Alguns afirmavam ter visto figuras fantasmagóricas nos corredores. Outros relataram ter ouvido ruídos inexplicáveis. A história do hotel, combinada com a morte misteriosa de Elisa, o tornou um imã para investigadores paranormais e caçadores de emoções. O Cecil se tornou uma atração turística mórbida. Pessoas vinham de todos os lugares para passar a noite. Elas esperavam ter um vislumbre de algo sobrenatural. Ou talvez fossem simplesmente atraídas pelo macabro. O hotel se tornou um lugar onde a linha entre a realidade e o pesadelo se confundia. Seção 8. O labirinto da mente. O papel do transtorno bipolar de Elisa em sua morte é uma questão complexa e delicada. É importante abordar este tópico com empatia e respeito. O relatório do legista sugeriu que o estado mental de Elisa pode ter contribuído para sua morte. Essa conclusão, embora plausível, deixou muitas perguntas sem resposta. O transtorno bipolar pode se manifestar de várias maneiras. Pode causar mudanças extremas no humor, energia e comportamento. Alguns indivíduos com transtorno bipolar experimentam psicose. Isso pode envolver alucinações e delírios. É possível que Elisa estivesse passando por um episódio psicótico no momento de sua morte. No entanto, é crucial evitar especulações e estigmatização. A doença mental não é um preditor de violência ou comportamento perigoso. É importante lembrar que Elisa era uma jovem lutando contra uma condição séria. Uma condição que acabou contribuindo para sua morte prematura e trágica.
Seção 9. Ecos na escuridão. Nos anos desde a morte de Elisa Lam, o Cecil Hotel passou por uma transformação. Ele foi reformado e renomeado como Stay on Main. Os proprietários esperam distanciar o prédio de seu passado conturbado, mas os ecos da tragédia permanecem. A história de Elisa continua a nos fascinar e assombrar. É um lembrete gritante da fragilidade da vida e dos mistérios que podem estar escondidos à vista de todos. O Cecil Hotel pode ter um novo nome, mas seu passado continua a lançar uma longa sombra. O hotel permanece como uma sentinela silenciosa, um monumento às inúmeras vidas tocadas pela tragédia dentro de suas paredes. É um lugar onde o passado se recusa a ser esquecido, onde os sussurros dos mortos parecem se misturar com os vivos. Seção 10. Perguntas sem resposta. Apesar da investigação e da passagem do tempo, muitas perguntas sobre a morte de Elisa Lam permanecem sem resposta. As circunstâncias em torno de seus momentos finais ainda estão envoltas em mistério. Como Elisa foi parar no tanque de água? Foi um acidente? Um resultado de seu estado mental? Ou algo mais sinistro? A falta de respostas definitivas alimentou especulações e teorias da conspiração. Alguns acreditam que Elisa foi vítima de crime. Outros suspeitam de um encobrimento. A internet está repleta de teorias sobre a morte de Elisa, cada uma mais bizarra que a anterior. Embora seja tentador se deixar levar pela especulação, é importante lembrar que não há evidências para apoiar essas teorias. A morte de Elisa permanece um mistério trágico, um que podemos nunca entender completamente. Seção 11. O legado de Elisa. A história de Elisa Lam continua a ressoar com pessoas ao redor do mundo. Sua morte trágica gerou conversas sobre a conscientização sobre saúde mental, segurança em hotéis e o poder da internet de moldar narrativas. A memória de Elisa vive através de sua escrita, suas fotografias e as inúmeras vidas que ela tocou. As circunstâncias em torno de sua morte podem permanecer um mistério, mas o que é certo é que Elisa Lam era uma jovem com um futuro brilhante pela frente. Uma mulher que amava viajar, escrever e experimentar o mundo ao seu redor. Sua história serve como um lembrete para valorizar cada momento e para abordar o desconhecido com curiosidade e cautela. O legado de Elisa é complexo. É uma história de tragédia, mistério e o poder duradouro do espírito humano. É uma história que continua a nos cativar e assombrar. Uma história que nos lembra que algumas perguntas podem nunca ter respostas e que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem solução.